Olá, meu irmão, minha irmã, paz de Cristo no teu coração, hoje com São Gregório Magno, grandíssimo santo, doutor da igreja, grandíssimo santo que a, nos ajuda a compreender as coisas de Deus com mais profundidade, como todos os doutores, né, da igreja, os homens que trouxeram muita luz, homens e mulheres, doutores e doutoras, homens e mulheres que trouxeram luz profunda ao ensinamento de Cristo, à doutrina da igreja, ao pensamento cristão sobre o mundo. Então, com São Gregório Magno, nós celebramos as pessoas fortes, intensas, profundas, e esse nosso desejo de mergulhar também em águas mais profundas para compreender a nossa fé, para compreender tudo que diz respeito ao nosso Deus. Nesse dia tão bonito de festa, vamos pedir que o Espírito Santo venha sobre nós, nos ilumine, nos alcance, que o Espírito Santo torne este nosso momento intenso, profundo, que nós possamos também, pela graça do Espírito Santo de Deus, sair da superfície, entrar nas profundidades das coisas de Deus, mergulhar na palavra, para que a palavra de fato ecoe em nós. E nós estamos vivendo já no terceiro dia do mês da Bíblia. Mais um mês temático neste segundo semestre, justamente para nos alertar sobre a centralidade da palavra de Deus em nossa vida. E eu me alegro, louvo a Deus por um dia, há mais de 2 anos, né? Um amigo, o Anderson, ter me incentivado a iniciar esse momento, está comigo até agora. É ele que transmite para vocês, é ele que trabalha toda a parte técnica do nosso momento de oração. Então eu posso dizer que é uma fidelidade de uma dupla, viu? É uma fidelidade de uma dupla para dar centralidade à palavra de Deus em nossa vida, em nossos dias. Então que o Espírito Santo venha nos ajudar a melhor compreender, a melhor acolher, a melhor sentir, a melhor viver a palavra de Deus. Iniciemos, meu irmão, minha irmã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. O capítulo é o 38, o capítulo é o 4, os versículos de 38 a 44. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos por diversos males os levaram a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo que os deixasse. Mas Jesus disse: Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judeia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, nós hoje continuamos aquela passagem de Jesus, não é, pela Galileia, por Cafarnaum, e saindo do templo. Lembram que no evangelho de ontem ele estava no templo? Saindo do templo, ele vai até a casa da sogra de Pedro para curá-la, tirar a febre. E aqui é a primeira mensagem do evangelho de hoje. Depois de ficar curada, depois de se livrar da febre, ela levanta para servi-los. O servir aqui é servir a igreja, é servir a comunidade.
é servir a humanidade. Então toda doença, todo mal, toda letargia, toda procrastinação, toda a força de prostração que Jesus tira de nós, Ele tira para que nós tenhamos mais ânimo para o serviço. Toda a força do mal é força de acomodação. O mal, sobre todas as suas denominações, ele gera procrastinação, prostração, desânimo, falta de entusiasmo. Quando Jesus tira essas forças de nós, pela graça de Deus, Ele tira para que nós nos coloquemos a serviço, para que nós sejamos agentes de transformação, para que nós sejamos engajados, comprometidos com a nossa comunidade de fé, para que nós saiamos do egoísmo e deixemos o eu para aderir à lógica do nós. O serviço aqui da sogra de Pedro é um serviço nessa perspectiva de nos alertar para que, deixando de lado tudo que nos prostra, possamos nos colocar a serviço da igreja, dos irmãos, da humanidade. E depois Jesus sai. Jesus não é escravo do sucesso. Jesus faz o que deve fazer. Tantas e tantas vezes nós vemos, especialmente no nosso tempo, que por muito pouco se curva ao sucesso, nós vemos pessoas sem nenhum desejo de mudança de vida, apegados a um estilo de vida, a um jeito de ser e de fazer, simplesmente escravizados para continuar fazendo sucesso. Muitas vezes, inclusive entre nós, é preciso reconhecer, se nega o profetismo para não gerar incômodo, para não deixar de agradar. Jesus não se apega ao sucesso e faz o que deve ser feito, porque Ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele não veio para a autorrealização, Ele veio para o serviço. Esta deve ser a vida cristã. Pela graça do batismo, nós nos configuramos a Cristo, e a nossa configuração a Cristo, nessa imitação dos seus exemplos, passa também por essa liberdade. Liberdade de todas as amarras, inclusive a amarra do sucesso, esse sucesso aparente, tão relativo, para de fato fazer a vontade de Deus. Então que Deus nos dê liberdade. A liturgia, o evangelho de hoje fala finalmente sobre liberdade. Liberdade do que nos prostra, liberdade do que nos aprisiona, para fazer a vontade de Deus que se revela no serviço à igreja, aos irmãos e à humanidade. Que assim seja, que Deus nos abençoe e te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.